Rafael Henrique está perguntando: algum exercício para fazer o cão não morder objetos? Exemplo, banco de moto. Cara, tem um condicionamento que é muito louco para você fazer. O que que acontece, ô Rafael? Rafael está aqui com a gente pelo YouTube. Bom, é, existe algo que você pode fazer. É um pouco complexo, dá uma aula enorme falar sobre isso. Tanto é que ela é reservada lá para o nosso curso CWD 15x15, uma aula especial, um encontro ao vivo que eu tenho com os meus alunos só para falar sobre o que você faz, sobre a destruição de objetos e sobre a finalização do trabalho de educação sanitária. E que tem muito a ver com isso que eu vou falar. Mas eu vou dar uma sintetizada. Primeiro, o que você deve fazer? Você não pode corrigir teu cão, Rafael. Você mesmo. Porque senão você é o agente da correção. Quando você é o agente da correção, nessa situação, o cão, com o tempo, ele passa a discriminar o momento que ele pode atacar o banco da sua moto, né, destruir o banco da sua moto, e quando não pode. Ele vai entender que quando você está em casa, ele deve respeitar o banco da moto. E quando você não está, ele fala assim: opa, Rafael não está por perto, então agora eu vou destruir esse banco. Então, como que você faz isso, Rafael? Você não pode ser, então, o agente que vai transmitir a correção. Mas o próprio banco da sua moto deve oferecer a correção, entende? Então, você pode criar algumas armadilhas para o seu cão com aquele objeto. O que eu ensino para os meus alunos que é até interessante, falando ainda dessa primeira parte, que você não pode ser o agente da correção, é até interessante. Tem uma frase bem famosa, né? Que diz assim que quando o gato sai da casa, os ratos fazem a festa, né? É o que acontece quando você é o agente da correção. Quando você está em casa, há respeito, mas quando você sai, o respeito acaba e eles voltam a fazer o que querem com a sua casa. Então, sobre destruição, eu vou falar para vocês estudarem. Vou dar uma referência para vocês estudarem que dá muito fundamento para a nossa técnica, que a gente passa para os nossos alunos. Existe uma forma que você pode condicionar o medo. E você pode condicionar o medo no momento que você quer. E quando fala de medo, as pessoas já pensam que é algo de tortura, lembra algo que vai trazer um dano pro indivíduo. E não é bem isso que acontece. É só para que o cão ele entenda que aquela situação traz um perigo para ele. Então, por exemplo, os objetos de destruição vão representar um determinado perigo, como para nós também. Eu não coloco vocês aí, depois vocês respondam aí nos comentários, mas tem alguém aqui que coloca dedo em buraco de tomada? Na parede? Você coloca o seu dedo lá dentro do buraco da tomada? E eu não coloco. Por quê? A tomada representa um perigo. Então eu não vou me atrever a fazer isso. Então, o que eu quero também com o condicionamento que eu passo para o cão é simplesmente passar para ele que aquele determinado objeto vai representar um determinado perigo. Como eu faço isso, eu não vou conseguir falar todo o processo, mas eu vou falar para vocês buscarem um estudo científico que tem aí, vocês vão encontrar até pelo YouTube, que é o estudo são experimentos de John Watson. John Watson. Ele mostra ali o condicionamento do medo. Ele fala do condicionamento de um bebê. Eu esqueci o nome do bebê agora. Ele dá até nome a esse experimento. Mas ele fez experimentos lá atrás, muitas décadas atrás, com um bebê. E ele mostrava nesse condicionamento com o bebê que o medo ele poderia ser condicionado. E aí o que acontece? Ele mostrava um ratinho para o bebê e o bebê era indiferente a isso. Ele mostrava um macaco para o bebê era indiferente a isso.
Ele mostrava um cachorro para o bebê e o cachorro era indiferente. Ele deixava o animal ter contato com a criança, contato físico mesmo ali, o bebê sentadinho, e ele não se manifestava, o bebê não se manifestava. Mas ele começou a fazer uma associação. Ele colocava o bebê em contato, ele passou a colocar o bebê em contato com aquele animal, e em seguida do contato do animal, ele dava um estrondo, um som muito forte que assustava a criança. E a criança começava a chorar. E aí ele repetia esse processo várias vezes. E aí o que acontecia? Quando a criança, ela sempre via, ela tinha o contato visual, físico e visual, ela olhava aquele animal e dava aquele estouro, aquele barulho forte. E aí o que acontecia? Ela começou com o tempo a associar que a presença daquele animal trazia aquele medo, evocava aquele medo nela. Então ela começou a associar que o problema, que o perigo era aquele animal. E aí toda vez que ela tinha contato com o animal, ela entrava em desespero e ficava com medo. Olha só que interessante. Então o medo ele foi condicionado daquela forma. Sabendo disso, nós temos uma prática muito inteligente em que nós aqui fazemos isso. Quando nós precisamos dar um acabamento de questão de destruição, você pode, por exemplo, fazer uma armadilha direto no banco da sua moto, Rafael, pegar e colocar, por exemplo, um monte de lata em cima do banco da sua moto, e as latas caem por cima do seu cão quando ele for lá mexer na moto. Isso você pode fazer até no varal, quem tem problema aí de roupa no varal, amarra um monte de lata, um monte de coisa barulhenta no varal, num varal falso. Quando o cachorro puxa, as latas caem tudo por cima dele ali, dando um baita de um susto nele, e caindo, fazendo aquele estrondo, e o bicho fica assustado naquele momento, e ele aprende que tem que respeitar, que não pode mais tocar. Porque antes, por exemplo, na roupa do varal, quando ele puxava a roupa, puxar a roupa dava resultado positivo. Mas agora, puxar a roupa vai trazer um problema, e o problema cai sobre ele, literalmente, que são as latas, por exemplo, um monte de lata, aquela barulheira e aquela queda em cima dele. Ele não quer, aquilo vai incomodar ele, aquelas latas caindo em cima dele. Então, logo ele para de puxar a roupa, porque ele sabe, se eu puxar, eu estou puxando algo para cair em cima de mim. E aí ele para de puxar a roupa do varal. Já fica a dica aí para quem tem problema de roupa no varal. Agora, da mesma forma, você pode também colocar umas armadilhas no banco da sua moto, para quando o animal for mexer, ele ser punido por isso. E aí ele começa a entender, quando eu vou lá mexer na moto, eu tenho um problema. Mas o que eu faço é diferente. Eu causo um susto também no animal, em off, em um outro ambiente. Eu levo ele para um outro ambiente, retirado do meu ambiente de treinamento. E ali, com a própria guia, do jeito específico, que aí eu só falo para aluno como eu faço isso, tá? Porque as pessoas aqui não vão entender o contexto da situação. Mas eu produzo essa emoção nele separadamente e eu a condiciono, certo? Eu condiciono ela com um determinado elemento, tá? Então, por exemplo, eu condiciono ela com um determinado elemento. Vou falar para vocês aqui, com um determinado odor. Eu crio um susto baseado nos experimentos de Watson, mas eu não uso somente o som. Perdão, eu não uso um animal, como o Watson usou ali para o bebê. Eu uso um odor. E ali o cão ele passa a ter a associação do medo ao odor. E aí depois eu uso esse odor no objeto que ele está destruindo. Basicamente é isso, tá? Não deveria falar, mas acabei falando até demais para vocês. E é legal isso, que eu acabo ajudando mais vocês ainda. Mas é isso, eu faço esse tipo de associação. Aí tem detalhes, porque se você não souber, é como um cristal essa técnica. Se você não tiver cuidado para lidar com ela, você pode quebrar aí o cão, você pode destruir o cão. Então é algo que requer mais estudo para que você consiga praticar. Mas basicamente, para ser mais fácil para você e prático, faça uma armadilha, faça com que o cão entenda que o objeto é um problema e não um objeto de prazer, mas sim um objeto que vai trazer um problema para ele. Usa a sua cabeça aí, a sua estratégia, a sua inteligência
e faça com que ele aprenda a respeitar o próprio objeto que ele está destruindo.